Hoje nós vamos ver o efeito da hiperelasticidade na escolha dos modelos de engenharia. Então, a primeira coisa que a gente vai ver na aula é deixar claro assim que o que a gente aprende na engenharia aqui a gente constrói modelos que são versões simplificadas da realidade. Então, tudo que a gente faz é aproximado. Tá? Então, a gente tem que, como engenheiro, no final das contas, escolher se essa aproximação é adequada ou não para a função que a gente quer aplicar. Tá? Então, o foco, assim, por causa da nossa disciplina, vai ser na escolha de modelo de vigas, o que acontece quando a estrutura é isostática e quando a estrutura é hiperestática. Beleza? Então, o conceito básico aqui é a gente entender que modelos são abstrações da realidade. Então, a gente sempre está fazendo simplificações. Tá? Então, tudo que a gente calcula na engenharia, seja em estrutura, geotecnia, etc., a gente está utilizando modelos. E esses modelos têm erros. Tá? Então, o nosso papel é escolher um modelo cujo erro esteja num nível aceitável. Tá? Ou seja, que aqueles números que a gente está gerando no final das análises, seja deformações, deslocamentos, tensão, etc., façam sentido com a realidade. Beleza? Normalmente a gente consegue fazer essa escolha baseado em experiência anterior, seja nossa própria ou de alguém que está ensinando ali ou trabalhando junto com a gente. Beleza? Então aqui um caso que fica bem visual, assim, essa grande simplificação que a gente faz. Se a gente pegar e olhar para uma estrutura treliçada, seja uma torre de transmissão, uma cobertura ou algo do gênero, a gente está transformando lá um sólido tridimensional, a gente está modelando uma estrutura lá que tem 3 dimensões no espaço, tem seções transversais com perfis das mais variáveis formas, num conjunto de barras sujeitas a um carregamento somente axial. Tá? Então a gente está transformando uma estrutura em 3 dimensões em algo dessa cara aqui. Beleza? Então, por exemplo, a hipótese da treliça, ela exige o quê? Que as cargas sejam aplicadas somente nas rótulas, nos nós, e que a aplicação dessa carga não tem nenhuma excentricidade. E ainda por cima, ela o modelo de treliça, para você modelar a rótula, a ligação entre os elementos, não pode haver nenhuma transmissão de momento fletor entre as barras. Tá? Não há momento fletor na estrutura. Se a gente olhar aqui, por exemplo, para uma ligação de uma estrutura aqui treliçada, imagine que a gente tem aqui perfis de madeira, por exemplo, onde tem uma chapa aqui de aço parafusada unindo os 4 perfis. Logicamente, essas cargas não vão estar exatamente centradas, então vai haver excentricidade, e com certeza isso aqui não é uma rótula perfeita, né? Então, pode imaginar que uma chapa soldada seja uma rótula perfeita. Então, a gente está transformando uma abstração da realidade em algo desse tipo aqui. Beleza? O que a gente faz? Dada a experiência anterior, foi verificado que esse nível de erro que a gente está comentando é ok. A gente tem que sempre ter em mente que a gente está lidando com modelo, e modelo significa erro. Beleza? Então, é uma coisa para vocês começarem a pensar que tudo que a gente faz tem erro. Tá? O caso que a gente vai estudar aqui na disciplina, que fica bem serve bem aqui para o contexto da matéria, é a escolha de modelos de viga. Então, o que vocês viram até agora seria a viga de Euler-Bernoulli, que é que a gente aprende na mecânica dos sólidos 1. Tá? Então, quais são as hipóteses desse modelo de viga? Então, o que o Euler-Bernoulli fizeram lá em 200 anos atrás? Eles pegaram e fizeram uma série de hipóteses. Elas são 100% verdadeiras? Não,
mas ela serve para a gente ter um modelo que seja simples, que as contas fiquem viáveis de serem feitas e que tenha uma precisão que serve para a maior parte das estruturas que a gente vai lidar. Tá? Então, dentro do modelo de viga Bernoulli, o que acontece? A primeira hipótese, o comportamento da viga no eixo longitudinal não se altera. Então, assim, se a viga tiver inflexão simples, o comprimento da linha neutra antes ou depois da deformação é igual. Segunda hipótese, qualquer deformação da seção transversal da viga no seu próprio plano é desprezada. Ou seja, se não tem deformação em Y na viga. As deformações são todas em relação ao eixo X. Tá? Então, deformação em Y e deformação em Z, a gente despreza elas. E por fim, que é a hipótese aqui que vai ser mais pertinente à matéria que a gente está vendo, antes, as seções que eram planas antes da aplicação da carga, elas permanecem planas e perpendiculares ao eixo longitudinal da deformação. Isso aqui fica mais fácil de a gente ver no desenho. Então a ideia é a seguinte: se você tinha uma viga antes de aplicar o carregamento, ela está retangular lá, você pegou e desenhou linhas bem retinhas, horizontais e verticais. Tá? Aplicou o carregamento, o que vai acontecer? Essas linhas estavam bem retinhas. Essas seções que eram planas, que eram retas, elas permanecem planas. Beleza? Continua sendo uma retinha aqui. Aqui na mesa eu não consigo desenhar uma reta, mas vocês imaginem que aquela seção permanece uma reta. Tá? Então a seção que era plana antes do carregamento permanece plana e perpendicular ao eixo longitudinal da viga. Que isso quer dizer que o ângulo que a estrutura faz com seu eixo longitudinal continua sendo de 90 graus. Beleza? Então o que está acontecendo aqui? Não há deformação angular. Por consequência, o que isso significa em termos de quantidade de engenharia? Não há cisalhamento na viga de Bernoulli. Em outras palavras, a gente despreza o efeito do cisalhamento, ou seja, a gente despreza o efeito da força cortante no modelo. Beleza? Então essa é o modelo de viga que vocês viram até agora. Logicamente, se vocês forem para a literatura, vocês vão encontrar um monte de modelos de vigas diferentes. Então, o que é chamado de viga de Euler-Bernoulli ou viga clássica é essa aqui, tá? Onde a seção que era plana, ela permanece plana e permanece perpendicular ao eixo longitudinal da viga. Então esse ângulozinho aqui permanece um ângulo reto. Daí você pode tirar que a a rotação em qualquer ponto da viga do Euler-Bernoulli, que a gente via lá com o θ, é simplesmente a derivada primeira da linha neutra em relação a x. Então esse é o modelo básico que vocês tinham até então. No modelo de primeira ordem, o que ele faz? Ele chama também de modelo da viga de Timoshenko. Ele deixa de desprezar a deformação por cisalhamento. Então, lembrando aqui na viga de Bernoulli, a gente tinha que a deformação por cisalhamento ela nula. Aqui na viga de Timoshenko, a gente vai deixar de desprezar ela, vai ser diferente de zero, porém a gente vai considerar ela constante ao longo da seção transversal. Tá? Considerando ela constante, o que acontece? A seção que era plana antes da deformação continua plana, só que agora, como a gente leva em conta a deformação angular por cisalhamento, esse ângulo aqui é diferente de 90 graus, deixa de ser reto. Então, aquela terceira hipótese da viga de Bernoulli perde a validade. Então agora as seções plenas permanecem planas, porque o cisalhamento a gente vai mudar ele como uma constante, porém não necessariamente perpendiculares ao eixo longitudinal da viga. Beleza? Então, para você escolher entre um modelo e outro, basta você decidir se a influência do cisalhamento naquela estrutura
é pertinente ou não. Beleza? Então, assim, para engenharia civil, normalmente, ou praticamente com certeza, vocês, 90 e tantos por cento dos casos, vão estar aqui, podem ser modelados tranquilamente com uma viga de Bernoulli. Alguns casos que eventualmente vão se deparar, vocês vão passar aqui para a viga de Timoshenko. E existem casos que são mais complexos, onde a gente consegue não mais modelar o cisalhamento como uma constante. Ela pode ser uma função aí da altura da viga. Tá? Então aqui normalmente você pode modelar como uma função quadrática que consegue representar de fato o comportamento fiel lá do cisalhamento. Nesse caso mais complexo, as teorias de ordem superior, ou de terceira ordem, pelo menos que chama, as seções deixam de ser planas, então elas passam a ser uma curva, e logicamente a noção de ângulo aqui perde sentido. Beleza? Então esse tipo de coisa mais complexa normalmente é necessário aí para quando vocês forem lidar com estruturas com materiais, por exemplo, mais avançados, do tipo fibra de carbono, materiais compostos laminados. Então para a indústria aeronáutica, aeroespacial, isso aqui passa a ser mais importante. Beleza? Então é só para vocês terem ideia que isso aqui existe e que vai ajudar a gente a responder uma perguntinha daqui a pouco nos slides mais para frente. Então, como é que na prática aqui para o nosso método das forças a gente faz para utilizar então o modelo de Timoshenko? No caso do método das forças fica bem simples. Basta a gente incluir lá no PTV, onde precisa calcular aqueles desoplamentos, a energia de deformação de cisalhamento. Então, aquele cara do cisalhamento que a gente vinha desprezando até agora, a gente inclui na formulação. Então, com essa inclusão, a gente consegue construir um modelo de vida de Timoshenko, ou seja, obedecer essas três hipóteses que estão aqui embaixo. Beleza? Então, o serviço a mais que vai gerar você mudar para esse modelo vai ser ter que calcular esse pesão e o pezinho aqui, que vão ser lá as equações de força cortante para cada elemento da estrutura. O FC, relembrando a primeira aula, é uma constante que depende da seção transversal do elemento que está analisando. Então, por exemplo, para a viga retangular, esse FC é igual a 6/5. E aqui embaixo aparece a área, e o G, que seria aquele módulo de deformação transversal, aquele módulo de deformação do cisalhamento. Beleza? Então, para o método das forças é relativamente simples você construir um modelo de viga de Timoshenko. Então, o que vai funcionar é mais uma série de integrais para resolver em cada probleminha ali. Agora, algumas coisas assim para a gente entender bem essa questão de modelo que a gente está fazendo. Pergunta: o modelo de Timoshenko não tem erro? É um modelo exato? Como a gente viu naquela figura, não. Tá? O que a gente pode afirmar? Que o modelo de Timoshenko ele é mais preciso que o de Bernoulli, porque ele não despreza o cisalhamento. Mas com certeza ele não é um modelo exato. Voltando à nossa figurinha, a gente sabe que numa viga retangular a distribuição do cisalhamento é uma função quadrática, e a gente está considerando uma constante. Então a gente considera um cisalhamento médio, a gente sabe que está cometendo um erro, só que é menor do que considerar igual a zero. Tá? Ou, para um modelo mais próximo do exato, teria que aumentar, pelo menos em relação ao cisalhamento, teria que aumentar a ordem da função ali que aparece para o nosso cisalhamento, mas não vem aqui o caso da disciplina. Tá? E outra coisa que é importante lembrar, que além da questão do cisalhamento, existem aí diversas outras fontes de erro no modelo. Para começar, a gente está lidando com um sólido, transformando ele numa barra. Tá? Então, por si só, já é uma aproximação. Beleza? A única coisa que, repetindo, que você pode inferir é que Timoshenko é mais preciso que Bernoulli. Tá? Bernoulli e Timoshenko são os únicos dois modelos de viga. Como a gente viu naquele slide anterior, não. Tá? Tem vários outros modelos e bem mais complexos do que eles. Para a engenharia civil, para estruturas retilíneas, principalmente quando a gente está lidando,
eles vão ser, Bernoulli vai ser a vasta maioria, e Timoshenko eventualmente vai ser preciso utilizar. Beleza? Então essa é a ideia que eu queria passar de construção de modelos. Agora vamos pegar então esses dois modelos e analisar uma viga isostática, depois uma hiperestática, e ver qual que é a diferença, qual que é o efeito da hiperelasticidade nessa escolha do modelo. De um modelo para outro se muda alguma coisa. Tá? Então, para fazer essa análise, vamos olhar como ela afetaria um projeto estrutural. Então, um projeto estrutural, vocês vão ter o quê? Sempre estados limites de serviço, que estão normalmente ligados a deslocamentos, deformações, coisas desse gênero, e estados limites últimos, que estão normalmente ligados a esforços. Tá? Então, vamos tentar fazer essa análise aqui da diferença entre a isostática e hiperestática na escolha do modelo, olhando qual que é o efeito disso para o deslocamento que ele vai causar na viga, ou seja, com o estado limite de serviço, e qual que é o efeito nos esforços, na distribuição dos esforços, ou seja, do estado limite último. Beleza? Então vamos primeiro aqui começar uma estrutura isostática e analisar aqui o deslocamento que é causado nessa extremidade livre da viga, ou seja, o deslocamento horizontal no ponto B. Então, na primeira aula, a gente resolveu essa estrutura, só que a gente só considerou a flexão. Agora vamos também considerar o efeito do cisalhamento. Tá? Então, para dividir a nossa análise, vamos separar aqui o deslocamento total no ponto B com uma contribuição da flexão mais a contribuição do cisalhamento. Tá? Ou seja, esse cara vira esse aqui, esse carinha vira esse aqui. Então, resolvendo o problema, a parcela da flexão a gente calculou lá na primeira aula. Então, esse cara aqui a gente já tem a resposta. Seria WL a quarta sobre 8i. Vamos calcular agora, então, a parcela aí do cisalhamento. Então, o procedimento aqui vocês já estão bem carecas de saber. Temos um sistema real, um sistema virtual. Vamos passar uma seção com a mesma origem para os dois sistemas e calcular, no nosso caso aqui, qual que é a equação de Pzão e qual que é a equação de Pz. Tá? Então, a convenção de sinais que a gente vai utilizar é a mesma da estática. Se eu passei uma seção, se eu olhar para a esquerda, o meu cisalhamento estiver para cima é positivo, se eu olhar para a direita ele estiver para baixo ele é positivo. Nós seguimos essa convençãozinha aqui. Então o Pzão aqui que é a equação do cisalhamento para o sistema real. Então a resultante aqui do cisalhamento vai ser simplesmente lá o nosso W vezes X. Para o sistema virtual vai ser constante, vai ser unidade. Colocando esses dois caras na equação, a gente chega nessa integral, a gente consegue resolvê-la facilmente e ter aqui a sua expressão. Tá? Então a gente tem a contribuição da flexão e calculamos a contribuição do cisalhamento. O que vamos fazer? Vamos pegar essa estrutura agora e vamos analisar 5 casos diferentes. Tá? O primeiro caso aqui seria a estrutura mais esbelta. Então, a medida de esbeltez pode ser aqui, por exemplo, a altura da viga sobre L. Então, vamos considerar que a nossa viga é retangular, a altura H, comprimento L. Tá? Então, quanto menor a altura, maior o comprimento, mais esbelto é a viga. Então, seria o nosso caso 1. Então, note no caso 1, a altura aqui é de 40 centímetros e o comprimento de 5. Vamos agora progressivamente diminuindo a esbeltez da estrutura em cada caso,
até chegar ao caso extremo da estrutura menos esbelta, onde aquela relação vai lá para 0,53. Então o que eu estou fazendo de um caso para o outro aqui? Estou diminuindo a altura, desculpa, estou aumentando a altura e estou diminuindo o comprimento. Então, para o caso 2, aumentei para 50 cm de altura, diminui o comprimento, até chegar no caso 5, eu tenho 80 cm de altura e 1,5 m de comprimento, quase uma chapa aqui a minha viga. Tá? Aí vão ter a cálculo de todo mundo. O que vai ser interessante para a nossa continha aqui vai ser essa última quantidade, que é a porcentagem de participação do cisalhamento no deslocamento total. Então notem, para uma estrutura que tem cara de viga de engenharia civil, onde a gente tem uma viga de 5 metros com altura de 40 centímetros, a participação do cisalhamento é menor do que 1%. Ou seja, é um nível de erro que é aceitável. Então a ideia geral assim, para engenharia civil é que para essa relação aqui até 0,10, 0,15, a gente consiga utilizar sem problemas a viga de Bernoulli. Notem que à medida que a gente vai analisando estruturas menos esbeltas, estruturas com vigas mais curtas, a gente vê que a contribuição do cisalhamento vai aumentando grandemente, até chegar aqui num nível de 25%. Tá? Notem, uma viga com 80 cm de altura e 1,5 m de comprimento já é um troço que dificilmente vai ver, não vai ver usualmente. Tá? Então, quando se bater no olho numa estrutura que ela não pareça ser muito esbelta, vale a pena começar a pensar em utilizar o modelo de Timoshenko para analisar ela. Beleza? Então, como eu comentei, normalmente a gente vai estar nessa faixa aqui e Bernoulli vai ser suficiente. Então, a gente está levando a um caso extremo que é até meio bizarro, só para vocês verem que a contribuição do cisalhamento pode ser de fato relevante e vale a pena vocês guardar essa informação em algum lugar do cérebro lá para um dia eventualmente utilizá-la. Então, o que a gente está vendo aqui com essa análise? No começo da aula eu comentei que a gente ia analisar o comportamento, o efeito da escolha do modelo em estruturas isostáticas, depois hiperestáticas, tanto para estado limite último quanto para estado limite de serviço. Notem, para estado limite de serviço, a escolha do modelo de estrutura afeta diretamente tanto a escolha do modelo afeta diretamente o estado limite de serviço. Porque, olhem, se você inclui o cisalhamento, ou seja, troca de modelo, você tem deslocamentos totais maiores do que se teria somente com a parcela da flexão. Tá? Então, a escolha do modelo afeta o estado limite de serviço em vigas? Afeta. Em vigas isostáticas? Afeta? Afeta o que a gente viu aqui. Tá? Vamos passar então agora para análise das vigas isostáticas do estado limite último. Notem, quando você está no estado limite último, a gente está normalmente buscando aqui grandezas que estão ligadas a esforços, né? Então diagramas, reações de diagramas. Para uma estrutura isostática, a única coisa que você utiliza para calcular diagramas, esforços de diagramas, são as equações da estática. Tá? Então, para você utilizar as equações da estática, você não exige nenhuma propriedade da nossa viga. Então, para efeito de estado do limite último em estruturas isostáticas, a escolha de modelo não tem importância. Tá? Por exemplo, nessa viga, onde vai ocorrer o momento máximo? Vai ser sempre no engaste e o valor dele vai ser sempre lá a resultante dessa carga distribuída. Então, se você escolher o modelo de Bernoulli ou de Timoshenko, não tem nenhum efeito aqui. Tá? Então, para o estado limite último, a escolha do modelo da viga não tem efeito para estruturas isostáticas.
Agora a gente vai ver nos próximos slides que para estruturas hiperestáticas, que é o nosso foco aqui, esse resultado vai ser bem diferente. Então vamos pegar e verificar essa questão para estruturas hiperestáticas. Vamos pegar a mesma estrutura que a gente tinha e incluir aqui esse apoio na extremidade que era livre para a gente ter uma estrutura hiperestática. Vamos pegar, vamos calcular então a reação nesse apoio, considerando os dois modelos, o de Bernoulli e do Timoshenko, e ver se dá na mesma coisa ou não. Então, como a gente já viu lá na aula passada, o que a gente vai ter que fazer? Pegar a estrutura, substituir a reação por um hiperestático e, utilizando o princípio da superposição, a gente construir aqueles dois sistemas. O sistema 0 é o sistema semi-hiperestático, somente com a carga externa aplicada. O sistema 1 é o sistema somente com a carga unitária, vezes a intensidade do hiperestático aplicado. Beleza? Então, como a gente já viu no ano passado, esse deslocamento tem o nome de delta 10 e esse outro deslocamento tem o nome lá de delta 11. Então vamos pegar e utilizar o PTV para calcular esses dois caras. Tá? Então da primeira aula a gente já calculou isso aí. Para o modelo de Bernoulli a gente já tem lá os valores do delta 10 e delta 1 e das reações. Então notem que para o modelo do Bernoulli, para essa estrutura, as reações não dependem nem da propriedade material, nem da propriedade da seção transversal, ou seja, não dependem de A, E ou I. Beleza? Isso depende só do carregamento e comprimento. Agora, se a gente for lidar com a viga de Timoshenko, esse resultado vai ser um pouco diferente. Então vamos calcular eles lá. Então, para a gente ter a viga de Timoshenko, simplesmente o que a gente vai ter que fazer? Somar ao delta 10 a parcela de cisalhamento e somar ao delta 1 a parcela de cisalhamento. Então, para isso, vamos construir aqui, colocar a origem nos dois sistemas e calcular lá as funções pesão e pezinho. Tá? Então, a função pesão está aqui, função pezinho está aqui. Aqui só vai ter uma correção, que esse cara aqui é positivo. Depois eu corrijo e posto o slide novamente. Se a gente pegar todos esses caras, jogar na fórmula do PTV, resolvendo as integrais lá, a gente chega nessa grandeza aqui para o delta 10. Vamos fazer a mesma coisa para o delta 1, agora fica aqui até mais simples. Passei a seção. Como o sistema real e virtual são iguais, pesão é igual a pezinho. Lembrando a nossa convenção de sinais, positivo para cortante é isso aqui. Então, o nosso pesão vai ser igual a menos 1, pezinho igual a menos 1. Colocando novamente na formulação do PTV, temos aqui a parcela de delta 1. Tá? Então, para calcular o valor do hiperestático, o que ele vai ser? Ele vai ser lá, o hiperestático, ele era menos delta 10 sobre delta 1. Então, colocando esse cara aqui da equação 7 e esse aqui da equação 6 nessa fórmula, a gente chega na equação 8. Tá? Qual que é a diferença, então, quando a gente considerou o modelo de Timoshenko? Notem agora que para a reação B, utilizando o modelo de Timoshenko, primeiro, ela é diferente da reação que a gente tinha para Bernoulli, ou seja, a gente já tem uma modificação dos esforços simplesmente pela escolha de um modelo diferente. E, além disso, o que acontece? A gente não consegue mais eliminar o E, o I, o G e o A da fórmula. Não consegue cortar esses caras aqui de cima e de baixo. Tá? Então, além da reação ser diferente com a escolha do outro modelo, agora para o modelo de Timoshenko, a reação e todos os outros esforços dependem tanto das propriedades materiais, E e G,
quanto das propriedades da seção transversal da viga. Beleza? Então tem uma mudança bem grande aí de comportamento para essa estrutura quando a gente passa do modelo de Bernoulli para o de Timoshenko. Beleza? Então, no caso mais geral, a escolha do modelo influencia no valor dos esforços, ou seja, influencia lá no estado limite último, quando vocês estariam projetando essa estrutura. Beleza? Então essa é outra conclusão legal que fica aí sobre a escolha do modelo de engenharia dentro do projeto estrutural. Então, para dados algumas características aqui, uma seção transversal, o que está acontecendo? Eu estou plotando aqui o resultado para a viga de Bernoulli das reações e o resultado para a viga de Timoshenko. Então notem aqui que a escolha do modelo de viga ela alterou a intensidade das reações, ou seja que, por exemplo, olhando aqui para o diagrama do momento fletor, notem que para a viga de Bernoulli a gente tem um valor máximo que ocorre aqui no engaste, ao contrário do que acontece com a viga de Timoshenko, onde o valor máximo ocorre no meio, ao longo do vão. Tá? Outra coisa legal é que a posição onde ocorre o momento máximo ao longo do vão é diferente para os dois modelos. Tem aqui essa diferençazinha. Então, ou seja, a análise de esforços mudou totalmente devido à escolha do modelo para essa estrutura. Como uma estrutura bem simples, fácil da gente inferir que para essa estrutura que é simples já muda tudo, para estruturas mais complexas também vai mudar, tá? Vai ser até mais drástica essa mudança. Beleza? Então essa é a ideia aí da análise da escolha do modelo em estruturas isostáticas e hiperestáticas. Beleza? Então, no caso hiperestática, afeta tudo. Você muda de modelo, você muda as reações e muda também, logicamente, os deslocamentos, deformações que você tinha antes. Então, para resumir os resultados, para efeito de projeto, para estado limite de serviço, a escolha do modelo influencia o estado limite de serviço tanto em estruturas isostáticas como peristáticas. No caso de estruturas isostáticas, a escolha do modelo não interfere nos esforços máximos ou no que está associado num projeto de estado limite último. E a principal conclusão é que o modelo de viga escolhido influencia o valor dos esforços calculados, ou seja, isso influencia o estado limite último para estruturas hiperestáticas. Tá? Então, quando a gente passa a lidar com estruturas hiperestáticas, que vão ser a grande maioria das estruturas que a gente vai construir, o modelo influencia diretamente o cálculo de esforços. Então, aqui para vocês começarem a utilizar aquelas plataformas de programação que eu passei, a tarefa sugerida é replicar os resultados dessa tabelinha aqui. Notem que essa tabelinha ela exige que você fique calculando tanto essa parcela, depois essa parcela, depois a soma das duas, depois um percentual, para você montar o valor dela inteira. Tá? Então a ideia é vocês utilizarem o Jupyter Lab para replicar esse resultado, mas de forma assim bem braçal, assim, simplesmente utilizar o Jupyter Lab como se fosse uma calculadora zona. Vocês vão colocar aquelas equações, mudar o valor das incógnitas e apertar para executar. Beleza? Eu disponibilizei no Moodle 2 videozinhos assim que dão uma orientação de como começar a utilizar. Acho que é um bom começo para vocês conseguirem executar essa tarefa. Então, a parte expositiva da aula a gente fecha por aqui. Vamos para dúvidas e perguntas que vocês tenham aí da matéria de hoje ou das aulas anteriores também. Então fiquem à vontade para